Olá, meu nome é João Ladeira Rezende, eu sou estudante de graduação da Universidade Federal de Pelotas e eu vou apresentar o trabalho intitulado Uma proposta de algoritmo de detecção automática de operações de redução em programas C sequenciais, coautorado pelo Edevaldo Braga dos Santos e orientado pelo Gerson Geraldo Cavalheiro. Primeiramente, eu quero discutir o conceito de redução, que é central a este trabalho. Uma redução é uma computação que reduz uma coleção de valores a um valor só, por meio de aplicações sucessivas de uma operação binária. Um fato importante sobre reduções é que elas frequentemente podem ser executadas paralelamente. Isso é feito particionando a sequência em múltiplas subsequências, cada uma das quais, então, é reduzida por um thread distinto. Em OpenMP, se pode especificar que uma redução seja realizada dessa maneira por meio de uma diretiva desta forma, a qual especifica o operador usado para acumulação e o nome da variável acumuladora. Um laço que faz uma redução pode ser mais complexo. Por exemplo, um laço de redução pode acumular valores computados por ele mesmo, em vez de simplesmente acumular os valores de uma coleção de valores previamente computados. Vou falar um pouco do estado da arte. Existem diversos programas que são capazes de detectar reduções automaticamente em programas C. Eles incluem compiladores paralelizadores, que são capazes de paralelizar códigos por si mesmos, como o ICC da Intel, Cetus, Rose e Par4All, e programas que objetivam detectar oportunidades de uso de padrões algorítmicos de paralelismo de níveis mais altos de abstração, como pipelines, farms e maps. Essas últimas ferramentas objetivam apenas sugerir paralelizações manuais de código, sem fazer transformações do programa manualmente, diferentemente dos compiladores paralelizadores. É a esta última classe de ferramentas que pertence à ferramenta proposta aqui hoje. Essas ferramentas seguem um mesmo algoritmo básico de detecção de reduções. Primeiramente, para cada laço, elas verificam se existe nele uma expressão de atribuição desta forma, que tem uma mesma variável no lado esquerdo e no lado direito do operador de atribuição. E caso haja, elas verificam se essa variável é referenciada em alguma outra parte do laço. Se não for, então essa variável é detectada como uma variável acumuladora de redução, e o laço então é detectado como um laço de redução. Essa condição de que a variável não seja referenciada em outras partes do laço é importante porque garante que a única função dela no laço é acumular um valor. Se essa não for a única função dela, então executar o laço paralelamente como uma redução pode alterar a semântica dele. Isso é porque o comportamento da variável acumuladora é alterado quando ele é executado como uma redução. Este laço é como o anterior, exceto que este tem uma chamada printf, que em cada iteração do laço escreve o valor corrente da variável acumuladora. Ou seja, o laço escreve a sequência de valores que a variável acumuladora toma ao longo da redução. Por exemplo, ao reduzir a sequência de números 1, 1, 1, 1, ele escreve 1, 2, 3, 4, uma sequência que leva gradualmente ao valor final da redução, que é 4, a soma destes 4 números. Suponhamos então que este laço seja executado em um sistema com 4 processadores. Nesse caso, a sequência pode ser particionada em 4 subsequências, cada uma delas com um número só, e cada um desses números então vai ser reduzido por um thread distinto. Nesse caso, cada thread vai acabar escrevendo 1. A sequência escrita pelo laço então vai ser 1, 1, 1, 1. Ou seja, o efeito colateral do laço mudou em relação ao laço original sequencial. Uma ferramenta de paralelização que encontrasse esse laço não conseguiria garantir que essa mudança no efeito colateral do laço é aceitável, então deixaria de paralelizá-lo. Esse é o caso com qualquer laço que consulte o valor da variável acumuladora ao longo da redução, seja isso feito para propósitos de logging ou de acompanhamento do progresso da computação ou qualquer outro. Pode ser desejável detectar esses laços de redução mesmo assim, para que possamos paralelizá-los manualmente, mas isso nos leva a outro problema. A inexistência de outras referências à variável acumuladora num laço de redução é importante não só porque garante a não ocorrência de efeitos colaterais indesejados ao paralelizá-lo, mas também porque ela própria é um dos principais sinais da ocorrência de uma redução. Se nós não procurássemos outras referências à variável acumuladora, então nós detectaríamos como redução qualquer laço que tenha uma atribuição que soma um valor a uma variável, ou subtrai ou modifica com algum outro operador binário, como nesta atribuição. Isso quer dizer que, se nós queremos detectar laços de redução nos quais a variável acumuladora é consultada ao longo da redução, nós temos que investigar outras evidências de que um laço é um laço de redução. Não podemos simplesmente depender da existência de atribuições dessa forma. Este trabalho propõe uma estratégia de detecção desses laços de redução. É uma abordagem heurística que tenta identificar laços de redução por meio de características frequentemente representadas por eles.
Mais especificamente, nós analisamos separadamente cada variável que é escrita dentro de um laço, investigando a probabilidade de ela ser o acumulador de uma redução. Nós começamos associando a cada variável uma pontuação, que é um número que representa a probabilidade de ela ser um acumulador de redução. Nós inicializamos essa pontuação em 0,5, e então é feita uma série de testes à procura de evidências de que ela seja ou não seja um acumulador, enquanto a pontuação é ajustada de acordo. Um primeiro teste que o algoritmo faz é verificar se a variável é declarada imediatamente antes do laço. Isso é porque é presumido que variáveis acumuladoras sejam frequentemente declaradas logo antes do laço no qual elas são usadas. Então, nós verificamos se as atribuições que modificam um possível acumulador também referenciam esse possível acumulador no seu lado direito, ou seja, se o valor que é dado ao possível acumulador depende imediatamente do valor anterior dele. Esse é o caso nos exemplos de redução mostrados anteriormente, mas não é necessariamente o caso em qualquer redução. Por exemplo, um laço de redução pode capturar o valor anterior do acumulador no início do corpo dele, manipulá-lo em comandos intermediários e então armazenar o valor novo do acumulador no final do corpo do laço. Nós então subtraímos da pontuação desse possível acumulador um número proporcional ao número de vezes em que ele é referenciado em outras partes do laço. Isso é porque quanto mais vezes ele é referenciado no laço, menos provável é que ele seja um acumulador. Nós então verificamos se o nome do possível acumulador tem como subpalavra ACK, total ou sum. Se tiver, nós assumimos que é mais provável que ele seja um acumulador. Finalmente, depois dessa análise, se a pontuação final do acumulador for maior ou igual a 7, nós relatamos esse laço ao programador como um provável laço de redução. Essa estratégia tem como objetivo simplesmente identificar reduções para a consideração do programador, sem fazer qualquer transformação do código automaticamente. O programador então pode simplesmente paralelizar o laço ou fazer modificações necessárias para que essa paralelização não tenha efeitos indesejados. Esse algoritmo está sendo implementado na forma de uma aplicação de bibliotecas do Clang. Os pesos atuais das características observadas pelo algoritmo ainda são palpites. Elas serão calibradas com base nas frequências observadas dessas características em laços de redução de sistemas de software de fonte aberta. E é isso. Obrigado pela atenção.